O tema dessa palavra é se prepare. Então o Rafa já falou um pouco aqui. Eu acho que é inevitável a gente não falar sobre o resultado de domingo. Eu não vou falar sobre política, sobre quem ganhou, quem deixou de ganhar. Mas o Senhor tem ministrado muito no meu coração desde domingo, antes do resultado mesmo das eleições saírem. O Senhor já estava ministrando no meu coração e Ele derramou assim uma paz. O Senhor derramou uma fé tão grande sobre o meu coração. E eu falei, eu preciso compartilhar isso com a igreja. Algumas pessoas me procuraram durante a semana, algumas discípulas, assim, muito preocupadas, algumas quase desesperadas. E agora? O que vai ser da gente? E eu queria compartilhar a mesma coisa que eu já compartilhei com elas, que eu tenho compartilhado com algumas pessoas, eu quero compartilhar com vocês. Então vamos orar mais uma vez, fechem os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, dispostos, Senhor, e disponíveis para receber mais de Ti, para receber mais da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa me usar somente aqui, Pai, como um vaso, Pai. Que eu seja somente o canal para trazer aquilo que o Senhor tem nessa noite para nós. Que eu não venha de forma nenhuma, Pai, de forma alguma atrapalhar o que o Senhor tem para esta noite, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo ministrando, Senhor, através da minha vida. Que eu não venha falar nada, Senhor, que seja dos meus pensamentos, das minhas concepções, do que eu acho, mas tão somente daquilo que o Senhor ministrou, colocou no meu coração e do que está na Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e nós clamamos a Ti, permaneça no nosso meio, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para receber mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor ministrou no meu coração alguns pontos que eu queria trazer para vocês sobre o resultado das eleições. Então, como o Rafa já falou aqui, né, para a maioria de nós como igreja, como cristãos, não foi o resultado que a gente esperava, o que a gente vinha orando. Se você tem uma posição, uma opinião contrária, não tem problema, não temos problema com isso. Nós precisamos ser maduros para aceitar que vivemos em uma democracia. É o que o Rafa falou, tem aí algumas questões, né, tá contestando, não está contestando, mas o que nós temos agora é isso. Nós vivemos em uma democracia, nós precisamos aceitar isso. Mas eu tenho algumas coisas bem fortes que o Senhor trouxe, que Ele já vinha, eu acredito que até antes mesmo do domingo, antes mesmo das eleições, já vinha falando ao meu coração. Então, o primeiro ponto que eu tiro de tudo isso que aconteceu, eu vou falar para vocês, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, não com o resultado, não com o que aconteceu, mas a primeira coisa que eu estou muito feliz. Eu acho que esses 4 anos que a gente viveu, que a gente passou, né, nesse governo mais próximo, mais parecido com os nossos valores como cristãos, eu vi muitos benefícios. A primeira coisa que eu vejo, e aí falando no natural mesmo, eu nunca vi, gente, jovens discutindo, falando tanto sobre política, como eu vi nesses últimos tempos. Na minha época, quando eu era jovem, quando eu estava lá na escola, na faculdade, jamais, gente, jamais. Não falava sobre isso, nem entendia exatamente o que era a direita, o que era a esquerda. E eu vi os olhos das pessoas se abrindo para isso. Isso é muito bom, a gente precisa falar. A Marina chegou em casa, gente, a Marina tem 6 anos. E a Marina chegava em casa falando assim, mãe, porque eu estava conversando com meus amigos e eles vão votar no fulano e não sei o que. Cara, que demais, ela tem 6 anos. Ela não sabe nem o que é exatamente presidente, o que é votar, mas ela tá lá discutindo, ela ouviu, né, dentro de casa, ela ouviu, e a gente precisa continuar com isso, a gente precisa se aprofundar nisso, entender exatamente como funciona e continuar participando. Nós precisamos ser participantes dessa função na nossa sociedade, isso é necessário. Então isso foi algo muito bom que aconteceu nesses últimos 4 anos. Uma outra coisa foi a postura da igreja frente à política. A igreja se levantou e a igreja se posicionou
Isso é o que nós acreditamos, é isso que nós defendemos, e isso é muito bom. Nós, como igreja, precisamos defender os nossos pontos. Eu falei, né, no período que a gente teve de oração aqui no sábado passado, eu falei que a gente precisa defender, sim, os nossos valores em amor. A gente não tem que entrar em guerra com ninguém, mas a gente precisa se posicionar, e a igreja fez isso. Nós vimos muitos líderes cristãos se posicionando, colocando ali qual era o seu valor, o porquê acreditava naquilo. E além disso, nós vimos jovens orando, intercedendo. O que nós começamos aqui a fazer, a orar pela nossa nação, nós não vamos parar. Porque nós não fizemos isso para um determinado candidato ganhar a eleição. Nós fizemos isso porque nós entendemos, nós percebemos a importância das nossas orações pela nossa nação, pela cura, pela restauração da nossa nação. Isso nós não vamos parar de fazer. Nós vamos permanecer. Isso tem que fazer parte da nossa vida, do nosso tempo com Deus, dos nossos devocionais. E eu vejo que os jovens, eles se levantaram, eles entenderam, nós despertamos para isso. E como isso é bom, eu quero ler com vocês em Ezequiel. Deixa eu ter que medo de derrubar essa caneca. Ezequiel 22:30. Puder, Rafa, dá pra Ezequiel, obrigada. Ezequiel 22:30. Então ele fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ali ele está falando, na época da reconstrução dos muros de Jerusalém, lá em Ezequiel, ele está falando que ele procurou, pode voltar, Rafa, um pouquinho. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, em favor dessa nação. Nós nos levantamos com isso. Glórias a Deus que esse versículo, eu acredito que, falando de nós, do nosso tempo, ele pode ser mudado. Eu espero de verdade que Deus possa olhar lá de cima e falar: eu encontrei jovens que têm se colocado na brecha por essa terra, por essa nação. Que nós sejamos, que nós continuemos sendo esses jovens que se colocam na brecha pela nossa nação. Amém? Você aceita o convite? Amém. Então esse é o primeiro ponto, os nossos olhos foram abertos. O segundo ponto que Deus colocou no meu coração, e esse aí dando até uma palmada de correção, ele falou assim: eu vi muito os resultados dessa eleição, talvez não a vontade de Deus, a permissão de Deus, sem dúvida, porque nada foge do controle dele, foi permitido, mas eu vejo isso como algo de: vocês perderam o foco. O foco de vocês, a esperança, vocês estavam depositando em homens. Por mais que nós estivéssemos aqui orando, clamando a Deus para mudar, a gente estava naquela esperança, naquela expectativa que um homem mudasse todo o destino da nossa nação. E não é. A nossa esperança, ela está em Deus. Ela precisa estar tão somente nele. Não vão ser homens. O Salmo 20... no versículo 7, se puder colocar, Rafa, por favor. Salmo 20, ele fala, Salmo 20, versículo 7 fala: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. Então eu vejo, os meus olhos por um momento ficaram fitos em um homem, em uma pessoa, e eu acreditando, colocando a minha esperança em uma única pessoa. Seria talvez mais fácil pra gente? Sim, talvez seria mais fácil. Tempos difíceis virão? Pode ser, eu imagino que sim, que virão. Só que a nossa esperança, quem nos salva, quem nos conduz, quem nos guia é o Senhor Jesus. Não vai ser uma pessoa. Então é um momento da gente... Eu vejo isso como permissão de Deus, para que os nossos olhos sejam realinhados, para que a gente volte a olhar para o foco correto, que é Jesus Cristo. É Ele quem vai nos livrar, é Ele quem vai nos salvar, é Ele quem vai nos tirar das situações difíceis. É somente Ele.
E aí, esses 2 pontos muito rápidos que eu queria trazer. Esses 2 são rápidos, né? Os outros eu quero aprofundar um pouquinho mais. Coisas que Deus falou no meu coração. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Na nossa fraqueza. Essa é a minha rema. Esse versículo, ele é um 12. Eu tenho alguns versículos rema, mas esse é um deles. O Senhor há algum tempo ministra no meu coração sobre isso e me trata muito em cima disso, sobre ser fraco, sobre se permitir ser fraco para que o poder dele se manifeste, para que o poder dele se aperfeiçoe. Então, 2 Coríntios 12, o 9 e o 10, vamos ler. Ele fala assim: mas ele me disse, é Paulo falando, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nós estamos em um tempo de vulnerabilidade agora. Realmente não é o que a gente esperava, não é o que a gente esperava para nos dirigir, para nos direcionar como nação. Nós podemos considerar isso. Que nós estamos em uma situação um pouco delicada, onde nós podemos sofrer, assim como a palavra ali falou, perseguições. Só que é nesse momento que o poder dele se aperfeiçoa. Sabe o que eu vejo? Talvez a gente esperava um cenário mais tranquilo, um cenário mais brando, para a gente pregar a palavra, para a gente não perder a nossa liberdade de pregar a palavra. E a dependência de Deus? Talvez a gente não dependeria tanto de Deus se a gente tivesse um cenário mais tranquilo. Agora, se realmente vier, né, já, eu não acredito que seja tão já, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, mas se vier tão já, a gente vai ter que depender totalmente dele, para a gente pregar a palavra, para a gente manifestar nos dons, nos nossos talentos, e o poder dele se aperfeiçoa quando nós somos fracos, quando nós estamos fracos. E eu, de verdade, eu quero caminhar dependendo do poder dele. Eu quero caminhar por ele. Eu não quero ir jamais pela força dos meus braços, pela força das minhas pernas. Eu quero ir pelo poder dele. Deixa eu me achar aqui. Então a gente clamou tanto a Deus para que ele mudasse, né? Para que ele intervisse, para que fizesse o que nós esperávamos ser o correto, esperando tempos brandos, né? Mas a gente sabe, gente, como que vai ser o fim de tudo. Todo mundo que é crente há pouco tempo sabe que no final nós vamos ter a grande tribulação, nós vamos ter tempos difíceis, que vai vir o anticristo, que vai vir a nova ordem mundial. E aí falando escatologia, né? A gente sabe que até Jesus voltar, os tempos vão ser muito difíceis. Então, assim, a gente pode orar sim, a gente pode clamar por tempos mais brandos, mas em algum momento vai chegar. E aí, como o Rafa falou, não é querendo trazer má notícia, né? Mas tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Vão chegar os tempos difíceis. E aí? E aí, crente? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Em algum momento vai chegar esse tempo. O que a gente tem pedido? A gente tem pedido, será, Pai, afasta de mim esse cálice? Eu acredito que sim, que a gente pede, né? Jesus pediu no momento da cruz, porque nós não pediríamos isso. Eu tenho uma amiga, muito amiga, conselheira até, e ela fala assim: Bruna, a minha oração é para que o tempo difícil ele aconteça assim muito, muito, muito perto da volta dele. Tipo, Jesus vai voltar, que comece, 2 anos antes, sabe? Pra gente viver bem pouquinho,
Que seja bem curtinho esse tempo de dificuldade. Mas não é assim. Não vai ser dessa forma. E qual vai ser o nosso posicionamento? As cartas de Paulo, se não todas, eu não sei dizer isso, mas eu acredito, se não todas, a maioria delas, aonde elas foram escritas? Na prisão. Paulo, nós fomos alcançados, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ai, gente, eu tô saindo do foco da luz. Nós, gentios, nós não nascemos em Israel, não somos o povo prometido, né? O povo da promessa, a terra prometida. Então, nós somos gentios, nós fomos alcançados por Paulo, nós fomos alcançados pelas cartas de Paulo, que ele escreveu quando ele estava preso, quando ele escreveu em um momento de aflição. Então, glórias a Deus por esses momentos de aflição de Paulo. Porque hoje nós somos alcançados, hoje nós estamos aqui, podemos falar da palavra de Deus, podemos ministrar, podemos servir, conhecemos o plano de salvação, porque em algum momento um homem que estava em aflição, que estava preso, decidiu escrever cartas para nos alcançar. É fato que o mundo ele vem colocando um sistema de valores muito contrários aos valores de Deus. Eu posso falar assim, pelo meio em que eu vivo, né? Eu falo meio secular, porque aqui dentro da igreja, gente, eu falo, como eu queria, Senhor, aquela canção pra mim, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Eu queria ficar todos os dias da minha vida na presença de Deus, porque aqui é muito fácil, aqui é muito gostoso. Mas quando a gente vai, né, pro meio secular, onde a gente convive, onde a gente precisa conviver, eu convivo no meio de empresa, né? No meu trabalho, acho que além de estar na igreja, ter minha família, o que eu frequento é o meu trabalho, e assim como está vindo forte essa questão de inserção de valores contrários à palavra de Deus. E numa empresa, às vezes eu falo assim, gente, qual é o nosso papel? É fazer caminhão? Vamos só fazer caminhão? A gente pode só fazer caminhão? A gente pode deixar, porque a gente tem reunião para falar de tudo, desses valores contrários. Isso a gente vê em todo lugar. A gente vê na economia, a gente vê na política, a gente vê na ciência, a gente vê na cultura, a gente vê na arte. O que são esses valores contrários? Quais são os valores de Deus? Deus preza a família. E o que a gente vê a cada dia é um movimento contrário à família, contrário ao plano de Deus para nós. Não vou entrar em detalhes em relação a isso. A gente tem inúmeras vertentes, inúmeras variáveis em relação a isso. Mas é inevitável. Isso já está vindo, isso já está acontecendo. Os nossos filhos pequenos já estão sendo inseridos nesse meio desde agora, desde pequenos, desde novos. Então é inevitável. O que eu quis trazer até agora para vocês? Nós vamos viver, gente. Nós vamos viver. Talvez, se não agora, no nosso tempo, na nossa geração, talvez na geração dos nossos filhos isso já aconteça. Talvez não na dos nossos filhos, talvez na dos nossos netos. Mas uma hora isso vai chegar, o anticristo vai vir, vai ter o grande dia final, vai ter o dia do julgamento. Isso, para nós que acreditamos na Bíblia, na santa palavra de Deus, isso vai acontecer. Você está preparado para isso? Essa reflexão que eu quero trazer hoje. Será que nós estamos preparados para esse tempo? Porque o que Deus falava muito forte para mim nesse tempo todo você precisa estar preparada. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Nós precisamos estar preparados para o que vai vir e nos posicionarmos como igreja, como cristãos. Se a gente não se preparar, se a gente não preparar a próxima geração, a gente vai ficar para trás. A gente vai ser tomado por esse sistema que vem vindo. Talvez
eu acredito, muitos podem ter ouvido, eu acredito que eu ouvi isso no Instagram, de algum pregador, mas eu achei muito interessante que ele fala assim, sobre a verdade, né? Sobre falsificação. E ele fala que ele perguntou para uma pessoa que tem a profissão de detectar moedas falsas. E aí ele falou assim, nossa, você deve ter estudado, tipo, muita moeda falsa, né? Muito dinheiro falso, você pegou assim. E o cara falou assim para ele, não, eu nunca olhei para moeda falsa. Eu estudei muito, por muito tempo, a moeda verdadeira. E ele fala, mas por quê? Ele fala, porque eu conhecendo a verdadeira, qualquer sinal de falsidade que tiver, eu vou detectar. E é isso que nós precisamos fazer. O que nós precisamos inserir nos nossos filhos, nos nossos discípulos, é a verdade. A verdade, que ela seja tão latente nos nossos filhos, tão firme dentro deles, dentro de nós, a começar de nós e nos nossos filhos, nos nossos discípulos, que eles conheçam a verdade, que a qualquer sinal de mentira, eles, acendam o sinal e eles consigam se posicionar contra isso. Pra gente que é pai e mãe, a vontade, gente, é colocar, vocês vão viver isso ainda, a vontade é pegar o filho, colocar numa bolha assim, ó, numa redoma e não deixar ir pra lugar nenhum, gente, porque o medo que dá de... A Marina já ouve coisa, ela chega contando umas coisas em casa que eu falo, meu Deus, mas... não tem como, nós não podemos fazer isso, é injusto até com os nossos filhos, porque um dia eles vão precisar viver no mundo, no meio secular. E é isso que vai fazer a diferença, é conhecer a verdade. Eles precisam estar, a verdade dentro deles, viver a verdade. Porque qualquer sinal de falsidade, de coisas falsas, eles sejam detectados e eles se posicionem. E é isso que eu desejo para vocês. Eu tô falando aqui de filhos, né? Eu já tô nessa fase, né? De inserir isso, de embutir isso nos meus filhos. Mas vocês que são jovens, tenham a verdade cravada no coração de vocês. Para não serem enganados lá fora. Para não se deixarem levar pelo sistema do mundo, pelo padrão do mundo, que vem vindo totalmente contrário aos valores de Deus. Conheçam a verdade, e a verdade é a palavra. A verdade é Jesus Cristo. A gente já sabe qual é o final de tudo isso. Por que a gente se desespera, então? Uma outra coisa que eu vi, eu achei muito legal. Ele falou assim... por que você está desesperado? Eu li a última página da Bíblia. Eu sei que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Quero ler com vocês Salmo também, o Salmo 2. Do 1 ao 6 a gente vai ler. Salmo 2, do 1 ao 6. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. E aí a resposta de Deus. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Já existe um governo eterno que é Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, ele foi colocado aqui como nosso governante. E é nisso que a gente tem que se basear, é nos caminhos dele que a gente precisa andar. Está escrito na Bíblia. Então, se os governantes virão tramando contra os projetos de Deus, está escrito. Está escrito. E aí tá bom. Se eu sei de tudo isso, então, eu sei que vai ser difícil, eu sei que é inevitável, que vai chegar. Por que eu vou fazer resistência a tudo isso, se vai piorar? Para que fazer resistência? E esse foi o ponto que eu mais gostei, que Deus ministrou no meu coração. Existem 3 coisas que andam juntas. Um grande avivamento,
uma grande perseguição e uma grande comissão. Um grande avivamento, uma grande perseguição e uma grande comissão. O que é isso? Em Atos aconteceu dessa forma. Houve o avivamento, o Espírito derramou nas pessoas, o Espírito veio até nós. As pessoas foram avivadas, elas ficaram cheias do poder de Deus, da unção de Deus, dos dons, dos talentos. E logo depois desse avivamento, houve perseguição. Se a gente olha o Pentecoste, o avivamento, ele aconteceu em Atos 2. Se a gente vai em Atos 4, a gente vê a igreja já sendo perseguida. Pedro e João tendo que prestar conta, tendo que falar lá, responder, sendo julgados lá. Por que eles curaram uma pessoa? Eles já começaram a ser perseguidos. Houve uma grande perseguição. E ali em Atos houve uma grande comissão. Pessoas foram em uma única pregação. Pedro alcançou 3.000 pessoas. As nações foram alcançadas. O falar em línguas foi para alcançar as nações ali em volta. Essa foi a grande comissão. A gente tem tanta promessa de avivamento sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se já chegou até vocês tantas promessas que nós temos, que o Brasil é o celeiro para as nações, que o avivamento ele vai começar aqui no Brasil. Deus fala sempre sobre nações. Começa aqui, só que a gente tem que ter isso em mente. Um grande avivamento traz uma grande perseguição, mas também traz uma grande comissão. Eu quero ler com vocês Joel, a promessa aqui que está lá em Joel. Joel 2, a partir do 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor clamar. Antes do grande dia do Senhor, do terrível dia do Senhor, esse é o dia da volta de Jesus. E antes disso, vai haver... Nós já recebemos parte dessa profecia de Joel, ela já foi cumprida lá em Atos 2, o derramar do Espírito Santo. Só que eu acredito que não parou por ali. Porque ele fala que antes do temível dia do Senhor, essas coisas acontecerão. Os jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os nossos filhos e filhas profetizarão. Isso é um grande avivamento. Um grande avivamento. Esse é o derramar do Espírito e ele vai ser muito maior do que no começo. Esse derramar do Espírito, ele vai ser muito maior. Eu tenho isso muito convicto, muito forte no meu coração. Vai ser maior do que o que teve em Atos. Vai ser maior do que o que teve lá em Pentecoste. Isso pode acontecer com a gente. Nós estamos aqui e... qual é a nossa oração? Nós estamos às vésperas de um acampamento, semana que vem é o acampamento. Qual é a nossa expectativa? É chegar naquele lugar e ser cheio do poder de Deus, não é? A gente quer ir sim para se divertir, a gente tem preparado muita coisa legal, mas o nosso foco é a gente ser cheio do poder de Deus. Só que qual é a finalidade da gente ser avivado, da gente ser cheio do poder de Deus, se não for para fazer resistência a tudo isso que vem vindo, a tudo isso que vem acontecendo? O nosso papel é fazer discípulos em amor, no nosso posicionamento. O nosso papel é ser radical em relação à santidade. Não se brinca com a santidade, não se brinca. É ser radicais,
É para isso que o Senhor tem nos levantado, é para isso que o Senhor tem derramado a unção dele. A gente não negocia os nossos princípios, os nossos valores. É para isso que nós recebemos poder. Para não negociar os nossos valores, para fazer resistência. Não a pessoas, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue. Ela é no reino espiritual, ela é contra principados e potestades. E é contra isso que a gente vai fazer resistência. Nós precisamos estar cheios do Espírito, capacitados para isso. O louvor pode subir, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para você que por um acaso teve medo diante do resultado das eleições. Para você que talvez se desesperou ao ver o resultado, ao ver que não foi aquilo que nós clamávamos. Que você que por um acaso até duvidou de Deus. Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Nós oramos tanto, Senhor. Nós oramos tanto, nós clamamos tanto. Por que isso aconteceu? Eu quero orar com você que teve medo. E eu quero orar com você que quer receber esse poder, que quer receber, que quer fazer parte desse grande avivamento, para resistir, para fazer resistência à grande perseguição, para que a gente alcance essa grande comissão. Para que quando a gente chegar lá no céu, porque nós vamos juntos para o céu, a nossa coroa ela esteja cheia de pedrinhas, porque nós vamos levar muitas pessoas conosco. Em nome de Jesus, se coloquem de pé, por favor. Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Fechem os seus olhos. Senhor, que o Senhor coloque agora, Pai. Coloque agora, Senhor, traga ao coração, Senhor, de cada um que está aqui nessa noite. Se eles veem, Pai, a necessidade, se eles têm o desejo, Senhor, de se preparar, Pai, para essa grande comissão que vai vir, para fazer frente, para fazer resistência à grande perseguição que um dia chegará. Nós não sabemos quando, Pai, mas um dia chegará. Senhor, toque nos corações. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor passeie entre nós. Passeie entre nós, Pai. Toca, Senhor, toca os nossos corações. Toca a nossa mente, Senhor, para que nós tenhamos o entendimento do que foi ministrado agora, Pai. Toca, Senhor, traduza, Senhor, tudo que foi falado aqui, de uma forma que nós possamos entender. Revela, Senhor, essa palavra aos nossos corações. Que nós possamos buscar, Senhor, buscar o Teu Espírito. Buscar, Senhor, esse grande avivamento com um propósito. Que nós não busquemos, Senhor, o poder. Que nós não busquemos a unção apenas para fazer, Senhor, para deixar a nossa alma mais aliviada, para nós sentirmos tão somente a Tua presença. Sim, nós queremos sentir a Tua presença, mas nós queremos ser, Senhor, nessa noite de uma forma especial, impactados pelo Teu Espírito Santo, Pai, impactados pela Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Pai, venha derramando, Senhor, entre nós, que comece em nós, Pai, que comece em nós, a partir de nós, o avivamento, que comece em nós esse grande avivamento, Pai. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar.
liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Eu quero te convidar, se você quer ver esse avivamento começar em você, se você quer ser preparado, capacitado para viver esses tempos que virão, a grande perseguição, mas você também quer viver a grande comissão. Você quer estar preparado para sair, para ganhar vidas para Jesus. Eu te convido a vir até aqui na frente. O Senhor tem derramado do seu poder. O Senhor espera de nós um passo, uma postura, um posicionamento. E recebereis poder quando vier o meu Espírito. E sereis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É isso que nós esperamos. Você tem vivido lutas na sua faculdade? Você já tem enfrentado lutas, perseguições? Eu sei que nós temos vivido isso. Em nome de Jesus. Se você deseja estar preparado, estar capacitado, receber dessa unção, desse poder de Deus, vem até aqui na frente. No nome de Jesus, eu te convido. Nós vamos encerrar a live. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que foi ministrada. Que os meus irmãos que estão em casa, Pai, eles possam também receber desse poder, Senhor. Que eles possam ser capacitados, Senhor. Que a mesma unção que passeia neste lugar, nesse momento, chegue, Senhor, alcance-os, Pai, nas suas casas, no nome de Jesus. E que eles sejam, Pai, preparados, capacitados para viver, Senhor, a grande tribulação, para viver essa perseguição, mas que eles sejam avivados para ganhar vidas, para ganhar almas, para estarem preparados, livres do medo, no nome de Jesus.